Obrigada, Edu, por essa crítica genética, filosófica e carinhosa, né, da obra do professor Hilário Franco Júnior. E eu passo, então, a palavra ao professor Gabriel Castanho. Tudo isso para... Boa tarde para todas e todos. Alô? Será que eu... É um prazer, como o Edu falou, é um prazer estar aqui, poder, sinceramente, nem tanto simplesmente apresentar uma fala, mas poder participar dessa atividade, né? Em uma atividade, como a gente falou na abertura do evento, de um laboratório do qual eu participo, do qual eu descobri uma identidade, uma parceria muito produtiva, e que nesse ambiente a gente possa prestar homenagem ao professor Hilário, e organizar essa atividade, para mim, me deixa muito alegre profissionalmente e pessoalmente. Eu vou seguir um caminho um pouco próximo. Vai ter diálogos com algumas coisas que o Eduardo falou, mas eu vou pegar um outro polo, vai ter um momento da minha fala que eu até vou destacar isso um pouco, que eu não vou tentar tanto fazer uma análise mais ampla. Eu vou trabalhar com recortes, que eu acho que é outro modo do professor operar, que talvez eu deixe um pouco clara essa relação, mas é para dizer de cara que, de fato, a minha fala vai ter um outro formato, e esse outro formato diz respeito também, de certo modo, a um aspecto de influência do convívio com o professor Hilário no meu trabalho, né? Talvez um aviso antes para vocês, para o público em geral saber. A gente está tentando, como a Cristina falou, algumas vezes a gente tem alguns acidentes técnicos ou mesmo mecânicos com a cadeira, mas a gente está tentando, de alguma maneira, ampliar horizontes. E, nesse momento, um horizonte que a gente está tentando é fazer uma transmissão ao vivo, via internet, dessa mesa. Como somos os 3 coordenadores, calha um pouco de que, bom, vamos fazer o laboratório com nós 3, se vai funcionar ou não vai funcionar, a gente não sabe. Ao longo do dia, a gente não sabe se vai funcionar ou não, a gente vai conversando, mas, de fato, a gente está num momento de transmissão da nossa homenagem, da nossa atividade para os 4 cantos do planeta e, eventualmente, se tiver algum alienígena hackeando a internet, podem seguir o nosso trabalho. Bom, a minha ideia de apresentar aqui, ela é alguma coisa, como eu falei, que tem uma ponte com o que o Eduardo falou. Em que sentido? É uma maneira de prestar uma homenagem, um tributo à abertura de diálogo que o professor Hilário me oferece já há algum tempo também. É uma proposta, então, de refletir sobre algumas coisas no meu percurso, mas colocar sobretudo, e eu vou tentar terminar com alguma questão em aberto, para justamente fortalecer esse aspecto de uma abertura ao que o Eduardo chamou de problematização. Então, vou falar um pouco, tem um aspecto mais forte, talvez até que do Eduardo, testemunhal, em alguns pontos, mas que encaminha para problematizar algum ponto muito específico da reflexão do Hilário e no meu diálogo com essa reflexão. E essa abertura ao diálogo, essa problematização pode ser interessante a se discutir num evento de medieval, porque eventualmente pode ter alguma questão que me foi suscitada nesse diálogo, mas que encontra eco em outros colegas. Para isso, também fazendo um pouco como o Eduardo falou, eu não vou tanto dizer o que eu vou dizer o que eu estou dizendo e retomar o que eu disse. Vou fazer um pouco isso, porque isso também aprendi, e me identifiquei em muitas das frases que você mencionou, e de vez em quando olhava para meus orientandos, porque eu sei que eles ouviram algumas dessas frases por esse telefone, né? Eu não vou tanto dizer o que eu estou fazendo, mas eu vou enunciar o que eu vou fazer. Então, tem 2 eixos principais da minha fala. Um primeiro eixo, que talvez seja um pouco mais longo, que eu vou falar um pouco das influências, ou destacar aqueles pontos de influência que foram mais claros nesse meu percurso, né? Com um ponto de inflexão importante
por dois aspectos, né? Um aspecto mais precisamente pessoal, como o Eduardo também mencionou em relação à obra do professor Hilário, mas de uma maneira geral, a gente, na nossa vida acadêmica, a gente muitas vezes volta para temas que ficaram atrás. E eu estou há algum tempo querendo voltar para um tema, para um objeto, que, por falta de tempo, dada a carga de outras funções, eu não consigo, e esse é, de certa maneira, um primeiro momento nessa tentativa. E essa volta é uma volta, literalmente, para essa casa, literalmente, e eu vou contar alguns aspectos da influência do professor Hilário, mas de um trabalho que foi feito sob a orientação do professor Flávio. Então, vou voltar um pouco para algumas questões do meu mestrado. Isso na parte de influência mais testemunhal. Depois, numa segunda etapa, eu não vou falar tanto, talvez, de influência, mas mais de inspiração. Ou seja, aquilo que me influenciou também me inspirou algumas coisas. Tá? No primeiro campo das influências, eu vou ter 3 etapas no testemunho. Eu vou falar um pouco da influência em termos do meu objeto, até hoje, em termos da influência nos meus interesses, em alguns interesses, e em alguns objetivos com a pesquisa de historiador. E depois, justamente em objetivos, vou falar alguma coisa do meu mestrado. E nessa segunda etapa, sobre a inspiração, é fundamentalmente uma chamada a um diálogo, né, da relação, ou das relações possíveis entre a noção de cultura intermediária e aquilo que todo mundo conhece de uma certa maneira, ainda na história, né, mas, sobretudo, muitas vezes fora da história, os topoi. Né? Então, são 2 categorias que eu acho que tem um diálogo importante, que para mim foi um diálogo importante, que eu gostaria de certa maneira, expor esse diálogo. No primeiro ponto dessas influências do objeto, esse curso que o Eduardo mencionou foi também um curso que eu assisti, foi da mesma maneira que o Eduardo, entrei na graduação, o professor Hilário estava aposentado, e foi um primeiro momento de contato com a prática em sala de aula, com a discussão, né? Já conhecia os livros de antes também, mas foi um primeiro momento de ver o historiador na sua oficina. Porque isso é uma outra coisa, os cursos, eu tive a possibilidade de fazer 2 cursos com o professor Hilário, os cursos dele são oficinas. Então, ele trabalha nos cursos aquilo que ele está refletindo sobre. Né? E o curso funciona. Isso, como prática profissional, eu acho muito importante, porque muitas vezes, como professor, é quase que uma letargia você ficar dando um conteúdo que você, de certa maneira, já estudou, já sabe, meio que você aplique, entre aspas, esse conteúdo. Outra coisa é você se colocar a grande tarefa de passar um semestre descobrindo e aprofundando o conhecimento, né? Ao mesmo tempo em que você, de certa maneira, divulga esse conhecimento. Todo mundo aqui que é professor sabe o quão difícil isso é, mas, ao mesmo tempo, o quão rico isso é. E eu tive a possibilidade, nesse curso, que eu, nas minhas anotações, fiquei um pouco perdido, 2000, 2001, mas acho que 2000, né? Sobre o Preste João, as cartas, as versões, né, da carta do Preste João. Numa aula, lá, acompanhando e tal, eu estava no final da graduação e, de repente, vem uma palavra, vem uma coisa e aquilo, como de historiador, algo que eu acho que eu também tive um diálogo sobre isso com o professor Hilário, e eu falo isso também para os meus alunos. O historiador é feito do interesse, da erudição, mas, de certa maneira, da imaginação, e alguns objetos tocam a gente. Né? Alguns a gente tem vontade de descobrir, mas algumas vezes é como se fosse um lampejo. E foi numa dessas. Em algum momento, eu não me lembro exatamente o contexto, mas em algum momento ele falou sobre o eremitismo. E eu, que estava terminando a graduação, pensando um pouco em fazer, já tinha, evidentemente, interesses medievais, mas não tinha um objeto, encontrei ali o meu objeto. De alguma maneira, aquela menção ao eremitismo me chamou a querer estudar essa coisa, que acabou sendo uma marca forte até hoje na minha trajetória. Essa menção, então, que foi completamente en passant, de certa maneira, me colocou numa certa trajetória. E, por isso, a influência com a definição de um objeto. Não é pouca coisa. Né? Uma menção, talvez, mais objetiva, foi daí eu fui estudar exatamente um documento sobre o eremitismo, e dali eu fui estudar no doutorado, e hoje tenho grupos e linhas de trabalho sobre o monasticismo, então do eremitismo para o monasticismo. Né?
Isso para o objeto. Para o interesse. Então, o que eu vou fazer? Qual é o interesse de trabalhar com o eremitismo? Né? Isso é uma outra questão. Eu não estou ali para descrever o que é a documentação. Eu tenho que ter algum interesse com isso. E qual é o meu interesse? E eu vejo, olhando um pouco para trás, eu vejo que nesses meus interesses com objeto, né, em relação aos vários interlocutores que eu fui tendo ao longo do tempo, o professor Hilário me teve uma marca importantíssima, que é uma certa paixão por ambiguidades, paradoxos, ou, se a gente quiser nomear de uma outra maneira, aquilo que parece ir contra uma certa regra, aquilo que parece ir contra uma certa tendência, como um certo sistema, com uma certa estrutura, mas a relação entre a estrutura e aquilo que parece que não... O paradoxo. Né? Isso me atraiu de uma maneira muito forte. E isso deu a forma, de certa maneira, de uma abordagem que eu pensei esse meu objeto, o eremitismo. Por quê? É o interesse por aquilo que parece ser, aparentemente, como eu falei, né, paradoxos. E no eremitismo, qual era a questão paradoxal? Esse pessoal fala que quer se isolar, mas a partir do momento que a gente tem um documento, é porque ele estava em contato ou queria estar em contato. Então, como é que a gente vai estudar alguém que, teoricamente, tem um discurso de abandono do mundo, mas dos quais a gente só toma o conhecimento porque não abandonaram o mundo? Né? Então, a regra seria abandonar o mundo, mas eles não abandonaram. Essa tensão, esse interesse, né, que eu acho que aparece, eu vou mencionar algumas coisas, vai ser uma, como eu falei, a minha apresentação é mais um sobrevoo né, do que uma abordagem mais sistêmica ampla, mas a gente pode pegar quase que em palavras-chave da obra do Hilário. Eva Barbada. É claro que está ligado com o documento, mas uma primeira coisa que parece contradição. Os 3 dedos do Adão. Por que 3, não 2? A discussão, ou mais, enfim, a mão fechada, a discussão. Né? Aquilo que vai, ou como eu disse, parece ir contra a regra. Né? Mito e cristianismo, a discussão sobre isso, qual é o cristianismo paradoxalmente é um mito ou não é, vice-versa. Né? Utopia e ideologia, né? Imaginário e mentalidade, cultura intermediária. E aí eu começo a indicar o ponto que eu vou querer destacar um pouco mais na minha fala. Né? Por quê? Cultura intermediária, de certa maneira, a gente pode pensar que ela é fundamentalmente ambígua, e muitas vezes, porque ela exatamente não exterioriza um ou outro elemento cultural, mas elementos culturais que às vezes são contraditórios, de uma maneira conjunta. Penso isso naqueles seres híbridos, em termos de luminura, né? Mas fundamentalmente significa o quê? Não pensar essa sociedade medieval em termos da oposição erudito popular, cleros e leigos, cultura letrada, cultura iletrada, não a partir desses binômios, dessas coisas separadas, mas fundamentalmente de como elas se relacionam e como essa relação muitas vezes pode ser contraditória, pode ser paradoxal. Né? E isso tomou corpo nessa dissertação que eu fiz sob a orientação do professor Flávio, com um título que, de certa maneira, já evidenciava esse meu interesse por um paradoxo. Né? Entre a ermida e a cidade. Um eremita, um solitário, que busca uma coisa e outra, e que está entre uma coisa e outra. E o meu trabalho foi exatamente caminhando, eu vou falar um pouco disso mais para frente, mas que não é possível entender esse eremitismo medieval sem a gente estudar a fundo, com atenção, essa relação paradoxal desses solitários com a sociedade. Né? Então, ele não é simplesmente um elemento de uma cultura leiga, de uma cultura iletrada, ele é alguma coisa que circula nessas relações e que essa circulação muitas vezes podem ser contraditórias. Terceiro elemento dessa parte mais testemunhal, das influências. Então, primeiro, o objeto, segundo, a influência, né? E, por último, o objetivo. Né? Então, eu queria estudar o eremitismo, mas com algum interesse, né? E esse interesse claramente foi se delineando enquanto um objetivo, em que sentido? E essa aqui eu chego no ponto que eu acho que talvez seja a maior complementaridade e diferença entre as duas falas dessa mesa. Né? Eu acho sempre também importante pensar que muitas vezes a gente consegue conhecer
ou buscar uma história total, totalizante, ou profunda, de uma longa duração, mas sistêmica, né? Muitas vezes por meio de estudos de caso. E eu acho que esse foi também um dos modos que o professor Hilário operou muitas vezes, né? Então a gente pensa, em termos desses casos, né? Um estudo sobre a cocanha, que via várias fontes, mas que, grosso modo, se a gente quiser, é um poema curto, mas que deu uma obra vasta, né? Meu poema era relativamente curto também, e eu sempre tinha essa questão, mas como é que, a partir de um texto curto, a gente consegue dizer muita coisa? Como é que de um estudo de caso, de algo que parece ser pontual, a gente consegue alcançar alguma coisa que vai muito além daquele ponto, né? E isso que eu estou chamando de objetivo, né? Definir, recortar objetos, documentações, né, com uma precisão, e a partir desse recorte, disso que parece ser um estudo de caso, visar, né, a relação desse estudo de caso com alguma coisa que seja mais sistemicamente explicativa, né? E é algo também que, de certa maneira, a gente poderia chamar, só para dar um exemplo talvez mais claro, mereceria uma discussão mais extensa, a gente pode voltar a isso no debate, né? Mas seria um pouco aquilo que foi chamado, num campo antropológico, de descrição densa. Um mergulho num caso e que, a partir dali, a gente consegue ver uma série de elementos, né? Ou seja, e algo que eu vou falar para frente, o detalhe não é um detalhe, o detalhe é riquíssimo em termos de significado, né? Mas eu falei a cocanha, os catos, a legenda áurea, Gigamor, Preste João, Dante, vários casos que permitem diversas reflexões conceituais, como o Eduardo falou. Para explicar um pouco mais aquilo que eu vou chegar no quesito lá no ponto da inspiração, falar um pouquinho do que é esse eremitismo que eu estudei nesse diálogo, e aí eu preciso explicar um pouco para o público, né? Eu trabalhei com um poema de um tal suposto Paganos Bolotinos, né, que teria um cônego de uma catedral um pouquinho importante, a Catedral de Chartres, né, mais estudada pelas suas imagens, pelos seus vitrais, mas também um centro cultural e educacional reconhecido para os estudiosos da Idade Média, né, a cerca de 80 quilômetros a sudoeste de Paris, então num círculo amplo, ampliado parisiense, né. Esse cônego que teria escrito um poema por volta de 1130, 1135, né? Um poema fundamentalmente que tratava do quê? De falsos eremitas, e era assim que esse autor chamava, falsos eremitas, que vagam, perambulam pela região, pela cidade, discursando, professando alguma palavra, né? Esse poema já tinha sido editado algumas vezes, não tinha uma tradução para nenhuma língua contemporânea, mas ele tinha, sobretudo, uma interpretação, que era, veja bem, no momento das reformas religiosas, o resgate e aquilo que foi chamado de onda eremítica foi muito utilizada por lobos em pele de cordeiro, outra expressão que aparecia no documento. Então, se usava uma imagem positiva do eremita para conseguir coletar algumas moedas, alimentações, prestígio, etc. e tal. Essa é a interpretação, para mostrar, olha, o eremitismo é tão importante que tem gente até se fazendo passar por eremita. E essa era a interpretação. E eu, exatamente um pouco naquela questão, falando, bom, mas isso parte da ideia de que o eremitismo tem que ser alguma coisa. Mas vem cá, eremitismo não pressupõe na sua definição um certo convívio, uma vez que a gente só toma conhecimento dele, historicamente, por meio de algum traço, de algum contato social? Então, talvez a gente pudesse dar alguma outra interpretação para esse texto, né? Para fazer isso, eu fui mergulhar um pouco na organização, na estruturação do discurso poético. É um poema, e eu fui mergulhar um pouco nessa estruturação, né? Aqui eu vejo claramente dois pés, né, de influência. O pé, daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais, de uma abertura para a documentação literária. A gente sabe ainda, enquanto em termos de historiografia, né, a historiografia brasileira muitas vezes ainda é reticente a uma abertura, a uma documentação literária, e eu digo de maneira geral, não só a medievalística, né, e foi nesse convívio com o Hilário que um historiador fez um trabalho sobre um poema medieval, né.
Mas uma outra influência que chegava de outro lado, e aí eu acho que o Flávio tem uma importância grande, né, que é fundamentalmente então um mergulho mais fundo nas formulações discursivas, né? Vou dizer um pouco por isso, porque ao mesmo tempo que tem uma influência forte do Hilário na preocupação com essa documentação, com os textos, né, existiu algum outro caminho que eu fui implicando e que é esse o debate, a conversa que eu gostaria de trazer mais objetivamente ao final, né? Fundamentalmente, o que eu tentava fazer era dar sentido a esse documento, a esse poema. E esse sentido era buscado, né, por meio da identificação do destinatário dessas palavras do cônego, mas, sobretudo, né, do meio pelo qual esse poema se estruturava. Ou seja, pelas figuras retóricas que eram utilizadas nesse documento. Menção. Figuras retóricas e esse objeto já era mencionado porque essa historiografia que falava, está vendo? Eremitismo, os eremitas são tão importantes que as pessoas estão abusando dessa imagem, falavam, estão tão abusando que é tão comum fazer isso, que esse poema, na verdade, é o quê? É esse cônego que estava na escola da catedral, aprendendo a retórica e que foi chamado a aplicar uma série de lugares comuns para aprender a praticar retórica. Ou seja, as pessoas achavam que era quase um discurso, a retórica entendida quase como um discurso vazio. E a minha tentativa foi, não, pera lá, vamos ver que figuras são essas, né? E ali eu percebi algumas figuras, alguns lugares comuns, né, que a gente encontra em torno da figura do eremita. A hipocrisia, a avareza, ou da crítica ao eremita, né? O descontrole alimentar, um certo uso de roupas, a falta ou não de humildade, mas fundamentalmente esses eixos, né? Hipocrisia, avareza, alimentação, vestes de humildade. Esses elementos culturais comuns, eu vou começar a falar, elementos culturais comuns, porque a partir de um certo posicionamento em relação à avareza, à alimentação, às vestes, se definia o que era falso ou verdadeiro eremita. Aquele que não usa as vestes adequadas, que não tem o regime adequado, alimentar, que não se isola adequadamente, seria um falso eremita. Esses itens, né, que eu falei, esses lugares comuns, estariam inseridos num amplo campo de significado atópica que era pautado em dois eixos. O isolamento versus o contato, relação isolamento e contato, e a constância e inconstância, né? Esses dois elementos, fundamentalmente, então, me mostravam um caminho para aquilo que eu destaquei no terceiro elemento de influência, que é a potencial ambiguidade da figura eremítica. Não é que o eremita é simplesmente bem ou mal aceito, mas é que ele é bem ou mal aceito em função de algumas tópicas, e essas tópicas são estruturadas fundamentalmente nesses dois eixos, isolamento e contato, constância e inconstância. O que fundamentalmente eu estava resvalando aqui era no seguinte problema: como, então, refletir sobre as relações, as dinâmicas culturais. Por quê? Quais são os significados, por exemplo, da avareza? O que é avareza? Se a gente quiser sair do ambiente que eu comecei falando, o que é avareza para o mundo clerical? O que é avareza para o mundo da cultura popular, né? Então, esses topoi me davam um ponto de análise-chave exatamente para ver leituras culturais que, a princípio, poderiam ser antagônicas e que explicariam por que tal figura era chamada de falso ou verdadeiro eremita, porque era manuseado de maneiras diferentes. Esse um pouco para explicar a documentação. Indo para o segundo item, caminhando um pouco já para a reta final da minha fala, falando de como, então, aquele contexto primeiro de influências, o contato com essa documentação, com esses problemas, me inspiraram, de certa maneira, ao final da minha dissertação, refletir um pouco sobre isso que eu quero reanimar, trazer de volta para o debate. Estou pessoalmente querendo voltar a isso e acho que é uma maneira como eu falei, de homenagear o professor Hilário no sentido de resgatar a abertura de um diálogo que foi iniciado há algum bom tempo atrás, né? Essa relação entre a cultura intermediária e os topoi, fundamentalmente,
me alimentou ao longo dos últimos anos, a ponto de, por exemplo, justificar a minha inserção no próprio latim. Então, como eu falei, a saída da influência para uma inspiração. Né? A Cristina falou no começo, né, do encontro, da minha inserção enquanto alguém que vem trabalhar mais com o texto escrito. E nos eixos do laboratório, eu sou, teoricamente, responsável por um eixo sobre a retoricidade, que eu nomeei como a linguagem como fato social. E nesse resuminho dessa linha do nosso grupo, né, o que interessa ali a gente é trabalhar fundamentalmente a relação entre história e retórica, né, fundamentalmente destacar o lugar central ocupado pelos documentos escritos no trabalho do historiador, mas esse resgate por meio do estudo das relações imbricadas entre a retoricidade, a linguagem, né, e a organização das sociedades. Então não é a retórica enquanto um ambiente descolado da sociedade, não é um ambiente descolado da cultura, mas como fundamentalmente um meio hermenêutico de se entender o nosso objeto, a cultura e as relações culturais. Retomando, então, nesse quadro, essa relação que eu gostaria de deixar aqui para debate entre a cultura intermediária e o Tolstói, é preciso lembrar que, por exemplo, desde os Pais do Deserto, né, o eremitismo foi tido, de certa maneira, como um elemento de convergência cultural. Em que sentido? A partir dos Pais do Deserto, a gente tem, de certa maneira, uma figura eremítica que aparece em outras documentações. Né? Quando a gente vai ver alguma prática eremítica ao longo da Idade Média, via de regra, ela remonta a lugares comuns dos Pais do Deserto. Né? E esses lugares comuns são muito próximos daqueles que eu falei. Controle das vestimentas, controle alimentar, a relação entre isolamento e contato, entre constância e inconstância. E exatamente essa relação contato, isolamento, constância e inconstância vai ser a base da normatização do monasticismo oriental no Ocidente por meio dos cenóbios. O eremita vai passar a ser o cenobita, que é aquele que é constante, ou seja, que fica fixo num lugar, né, e que, de certa maneira, se isola em grupo. Né? Então, essa convergência cultural em torno do eremitismo daria a ideia de que existia ou poderia existir a figura do eremita medieval. Mas a gente sabe, né, que a gente pode, muitas vezes, falar em eremitismos. Algumas menções. A gente pode pensar no monge eremita, no eremita itinerante, no eremita pregador, no eremita clerical, no eremita leigo. Que eremita leigo? Só a menção, uma que eu trabalhei na época, um tal de Roberto Diabo. Um leigo que, teoricamente, filho do capeta, né, percebe, vai, de alguma maneira, se autopurificar, e ele vai ter uma vida de eremita numa cidade, basicamente, morando embaixo de uma escada, mas ele vai se isolar na sociedade. Né? Um eremita rural, um eremita mais urbano. Né? Então, a gente falaria, a despeito de uma certa ideia de eremitismo, a noção comum de eremitismo, a gente não pode esquecer que existem eremitas. Ou seja, existe, que eu estou querendo destacar aqui, um substrato cultural dinâmico em torno do eremitismo medieval. Certo? Esse dinamismo, que permite a gente eventualmente falar em formas diferentes de eremitismo, né, ele permite a gente perceber ao longo da história do período medieval a construção de sensos comuns em torno do eremita. Então, aquilo que o eremita deve ser, não deve ser. Né? O bom e o mau eremita. O bom eremita é aquele que se isola, o mau eremita é aquele que vive na sociedade, o bom eremita é aquele que vive isolado num lugar e não aquele que se isola perambulando pelas cidades. Né? E o documento mostra isso, do meu ponto de vista, de uma maneira muito clara. Né? Que existe ali, fundamentalmente, uma dinâmica entre modelos culturais multisseculares do eremitismo e algumas atualizações desse modelo eremítico geral. Evidentemente, eu estou aqui falando de cultura comum, de dinâmica cultural, e eu estou, de certa maneira, não confundindo, e esse seria um outro eixo de reflexão, mas aproximando essa cultura
comum, esse lugar de dinamismo cultural, da noção de cultura intermediária. Né? Essa cultura intermediária definida pelo professor Hilário como, fundamentalmente, um mínimo denominador comum. Ou, como numa passagem que o Eduardo mencionou, algo muito próximo a um substrato profundo da psicologia coletiva e da mentalidade, mas algo que acaba aparecendo também por meio da documentação. Né? Essa profundidade, substrato profundo, não deve fazer a gente esquecer que, para o professor Hilário, essa cultura intermediária, ou essa cultura comum, né, esse campo de circulação cultural, é profundamente dinâmico. Acho que isso é alguma coisa importante, porque a gente poderia pensar que então a gente estaria no campo estritamente só das mentalidades, de algo congelado, estanque, né? E não é esse o campo, é exatamente algo que é móvel. O campo da cultura intermediária, ou associado à cultura comum, é algo que é dinâmico, é móvel. Nesse estudo do dinamismo, da cultura positiva sobre o eremitismo, da cultura negativa em relação à imagem do eremita, nesse dinamismo, foi ali que eu encontrei os topoi. Né? Foi ali exatamente que eu encontrei o momento de afirmação, né, de um certo denominador comum. O que eu estou começando a sugerir é que nessa cultura comum ligada, associada, próxima à cultura intermediária, é ali que atuam os topoi. É a minha proposição para o debate. Né? Ou seja, a afirmação do denominador comum passa por meio da afirmação de lugares comuns. E essa afirmação de lugares comuns está inserida numa tradição multissecular. Né? Esse denominador, ele vai privilegiar certos valores de um grupo em contenda. Aqueles que defendem ter a visão do que é o verdadeiro eremitismo e aqueles que têm a visão do que seria o falso eremitismo. E para definir o que é falso e verdadeiro eremitismo, se projetaria, né, uma série de lugares comuns. Fundamentalmente, né, o que eu queria pensar com vocês é que essa construção, a organização, a manifestação de uma cultura comum se dá, muitas vezes, no momento da enunciação dessa cultura. Né? E que esse momento de enunciação, muitas vezes, se dá num lugar específico, num contexto e numa posição sociocultural razoavelmente específica. Se isso fizer algum sentido, isso pode eventualmente significar que a cultura intermediária ela se tornaria perceptível ao historiador por meio dos topoi, agenciado pelos autores medievais. Não é que uma coisa seja outra coisa, não é isso que eu estou dizendo, mas que essa cultura intermediária tem uma relação muito próxima com os topoi, que é um vetor de demonstração dessa cultura intermediária. Evidentemente, aqui, começo como eu falei, saindo da influência para a inspiração. Começo aqui, talvez, a partir das ideias do professor Hilário, de alguma maneira me apropriar delas. Né? E naquele texto que o Edu mencionou, no Meu, Teu, Nosso, o Hilário destaca algo que para mim é muito importante e que seria talvez o campo no qual eu gostaria de levar a nossa conversa. Diz o Hilário a respeito dessa dinâmica cultural, dessas relações culturais. Da mesma maneira que não se pode deixar de considerar as particularidades de cada expressão cultural, não se pode permitir que essas desviem nossa atenção do núcleo comum. Essa frase, o que eu estou dizendo e dando destaque para o topoi, talvez levasse alguma mudança, alguma nuance. Né? Porque talvez essa frase teria a seguinte forma: da mesma forma que não se pode deixar de considerar o núcleo cultural comum, não se pode permitir que esse desvie nossa atenção das particularidades de cada expressão, as particularidades dos usos dos topoi. Evidentemente, essa diferença que eu estou falando se situa no campo das ênfases, no campo daquilo que o historiador quer dar destaque, né? No campo do detalhe.
E, ao fazer isso, eu pretendo terminar, ao dar o destaque a alguma coisa que é um detalhe, que é do registro da ênfase, e não tanto da diferença de fundo, prestar homenagem de novo ao professor Hilário, porque é exatamente na discussão, eventualmente, dos detalhes, das nuances, que a gente pode fazer aquilo que o Eduardo mencionou e chamou bem a atenção no trabalho do professor, que é o constante reprocessamento de conceitos. Né? Então, aquilo que é esse detalhe, essa ênfase, né, é fundamentalmente um convite, né, para ampliação de horizontes em torno da nossa produção de conhecimento, mas é um convite, e eu termino nesse tom, e é, do meu ponto de vista, realmente essa homenagem a esse legado, a esse chamado ao debate, a esse chamado à discussão dos detalhes, porque os detalhes podem ter um significado muito rico, sobre a relação entre topoi e cultura comum, incluindo aí nesse grande escopo de cultura comum, a cultura intermediária. Era isso. Obrigado. Bom, obrigada, Gabriel, por essa fala que, de certa maneira, completou a do Edu, também com essa análise da recepção da obra do professor Hilário e da influência, né,